Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um SMA do Petróleo. Aqui eu apresento aos profissionais de segurança e meio ambiente as principais estratégias para poder entrar no mundo do petróleo, ou seja, para você conquistar uma vaga na indústria de óleo e gás. Eu sou Stephanie Sargo e o tema de hoje é: será que é possível potencializar suas chances de contratação na indústria do petróleo? E a resposta é que sim. Eu vou te contar logo de cara que uma forma de você se destacar e potencializar sua candidatura é através das referências. Mas antes, é bom que a gente entenda o que são essas referências. Bom, elas costumam ser pessoas que trabalharam, estudaram ou que tiveram alguma relação profissional com você em empregos anteriores, com as quais o seu futuro empregador pode entrar em contato e perguntar sobre o seu desempenho, suas tarefas ou seu método de trabalho. Então, por isso que pode ser alguém que já tenha estudado com você, na verdade, um professor seu, ou um fornecedor seu, um cliente, alguém que tenha tido alguma relação profissional ou de alguma forma que conheça o seu método de trabalho, de estudo, que conheça como é que é o seu perfil profissional. Um professor, por exemplo, ele desenvolve você profissionalmente, então ele consegue entender como é que é seu desempenho, como é que é o seu método de trabalho. Então, todas essas são as referências boas para você dar quando alguém solicitar uma referência de trabalho. E dependendo para onde você está aplicando, alguns entrevistadores realmente entram em contato e comprovam essas referências. Mas às vezes as pessoas confundem um pouco a referência com a carta de recomendação. A gente tem que entender que elas são coisas distintas, mas que na verdade se convergem. Elas são distintas, mas atingem o mesmo propósito, porque a pessoa que escreve a carta de recomendação pode ser a mesma que fornece as referências. A carta de recomendação, ela é um documento feito por alguém, uma referência sua, seja ela profissional, seja ela se você ainda não teve nenhuma experiência profissional do âmbito acadêmico, um professor seu. Normalmente, se for em âmbito profissional, é um cargo de chefia. Então, essa pessoa escreve uma carta de referência falando sobre você. É algo estático, quase como as referências do LinkedIn. Quando a gente pede alguém para recomendar você e a pessoa vai lá e escreve algo sobre o seu trabalho, a carta de referência é parecida. Então, quando o processo seletivo ele pede referências, na verdade eles querem um contato dessas pessoas para que eles façam as perguntas a elas que ajudem a decidir com qual candidato eles devem seguir. Mas você tem que tomar muito cuidado com quem você escolhe para ser sua referência. Já aconteceu uma coisa comigo no passado em que eu fui prejudicada por uma referência que eu não alinhei previamente com ela, que ela seria uma referência minha. Então, uma vez eu fui excluída de um processo seletivo muito importante para mim por conta disso. Eu trabalhei num projeto em que os cargos de chefia eram de uma outra empresa. Essa empresa trabalhava dentro da empresa que eu prestava, né, que eu era contratada. Então, a gente era parceiro, eram duas operadoras trabalhando no mesmo projeto, inclusive eles trabalhavam no nosso escritório, então a relação profissional era bem próxima. E essa empresa que era parceira, que foi parceira da gente, foi a empresa na qual eu apliquei para entrar, né? Foi a empresa que eu estava me candidatando para uma vaga. Eu dei como referência, eles pediram referência, e eu dei como referência um supervisor que havia trabalhado comigo nesse projeto, mas que era de uma área paralela à minha. Eu prestei serviço, né? Eu prestei apoio à área dele. Então, como ele era da empresa que eu estava aplicando e já me conhecia profissionalmente, eu indiquei ele, mas eu não avisei a ele que eu estava incluindo ele como uma referência e ele não se sentiu confortável em falar sobre o meu trabalho. Ele achou que ele não tinha informação suficiente para dar uma referência sobre mim. Então ele acabou indicando uma outra pessoa que havia me chefiado e com a qual eu havia me dado super bem, pelo menos era o que eu achava, a gente tinha uma relação boa. Então, para mim, não teria problema nenhum essa segunda pessoa que ele indicou ser uma referência para mim. Só que, de novo, a gente não tinha alinhado, não era eu que estava pedindo a essa pessoa para que fosse minha referência. Então, eu nunca havia recebido um feedback ruim desse meu antigo chefe. Só que a declaração que ele deu para a empresa que eu estava tentando entrar não foi boa. Ele até me elogiou bastante, apontou diversos pontos fortes, mas ele apontou como um ponto a melhorar uma suposta falta de colaboração da minha parte, coisa que não, do meu ver, não existe. Ele nunca comunicou isso para mim. E na área em que a gente trabalha,
Comunicação, ter uma boa comunicação, saber, né, passar pelos grupos, interagir com os grupos e adquirir consenso entre diferentes grupos é muito importante. Então, você precisa colaborar muito em grupo, e ter esse perfil mais agregador. E como colaboração era um dos valores dessa empresa, mesmo com tantas outras referências de peso, outros gerentes, outros diretores, a empresa preferiu seguir com outro candidato. Então, eu gosto de reforçar esse ponto com as pessoas. Ainda que você ache que a sua relação com uma referência é boa e que você colocar ela ali vai te favorecer, você acha que não vai ter problema dela ser sua referência, nunca deixe de perguntar se essa pessoa se sente confortável em ser sua referência. De repente, num determinado processo seletivo, quando você tem aquelas listas ali de referência pré-definidas que você pensou, e aí pediram as referências para você. É bom que você tenha elas pré-validadas. E aí, uma vez que você comunique à empresa quais são suas referências, você vai nessa pessoa e comunica a ela. Fala assim, ó, lembra que eu havia conversado com você? Então, eu dei seu nome para esse tal processo seletivo. Então, pode ser que eles entrem em contato. Assim, você evita esse tipo de coisa que aconteceu comigo. E acaba que essa também é uma das vantagens de ter as referências pré-estabelecidas. Você já sabe quem pode indicar para te referenciar e já sabe que essa pessoa vai te ajudar na hora da contratação. Além disso, você consegue fortalecer o seu networking. Lembrando que a sua referência precisa ser alguém que você conhece bem, que você tenha relação, precisa ser alguém do seu networking, e que conheça o seu trabalho. Então, se ela conhece o seu trabalho, você já tem um networking estabelecido com ela, você sabe que ela vai te ajudar nesse processo seletivo valorizando seus pontos fortes. Sempre lembrando, combine isso com ela, informe a ela se ela se sente, né, converse com ela se ela se sente confortável em ser sua referência. Chefes que apenas se recordam vagamente de você ou pessoas da sua vida pessoal não são boas escolhas para a referência. E, inclusive, essa é uma exceção em que ter uma referência não é bom. No caso de amigos e conhecidos, essa prática de indicar pessoas de cunho pessoal não é muito aconselhado e não é considerado uma atitude profissional. Se a referência for um parente, aí é pior ainda, também é muito mal visto, pois pode insinuar que ali pode ter algum conflito de interesse nessa recomendação, porque se a pessoa é seu amigo ou é seu parente, ela ao invés de dar uma referência porque sim, você é um bom profissional, ela pode estar dando essa referência para tentar te ajudar por ser uma pessoa do seu âmbito pessoal. Ela não vai querer te prejudicar, então ainda que ela de repente não conheça o seu trabalho ou não ache você muito bom em certas coisas, ela vai te indicar só para não ficar mal ali com você. Então não é bem visto você incluir com recomendações amigos, conhecidos, né, que você tenha relação pessoal, principalmente se forem parentes. No LinkedIn, um outro ponto é que no LinkedIn também não é muito bem visto você pedir recomendações a colegas ou chefes do seu atual emprego, a não ser que todo mundo saiba e seja algo que já está combinado com a empresa, que você vai sair de lá, então você está em busca de um outro emprego, vamos supor que você está cumprindo algum aviso prévio, aí é uma outra situação, mas se não, se você só está pensando em sair daquela empresa, ainda é um segredo isso, pode parecer ou deixar evidente que você tem interesse em sair dali e aí isso não é bem visto. Os especialistas, inclusive, não recomendam também mencionar referências com quem o candidato não fala há bastante tempo. Citar referência cujo contato já acabou há anos pode, inclusive, representar um risco para você. A referência pode se sentir indignada com a ausência de contato e surpresa com essa abordagem e por isso se esquivar de responder. Então acaba que ao invés de te ajudar, ela te prejudica. Mas afinal, por que ter referência ajuda a potencializar suas chances de contratação na indústria do petróleo? Bem, ter uma boa rede de contatos é tão importante quanto um bom currículo, ainda mais em tempos de mercado aquecido, no qual as empresas disputam os bons profissionais. Eu digo que às vezes ter uma rede de contatos, né, ter um networking bem construído, às vezes é até melhor do que um bom currículo, porque muitas vezes, se você consegue demonstrar que você
tem boa relação, que você desenvolve um bom trabalho, que você é um bom recurso profissional, às vezes isso acaba suprindo, algumas vagas vem até escrito isso, acaba suprindo às vezes a sua falta de um curso ou alguma questão técnica ali que você não tenha. Então, às vezes network, isso é até um dos pilares que eu ensino para as pessoas que me seguem, para os meus alunos, de que networking é um dos principais pilares para você conseguir entrar na indústria de óleo e gás e alcançar as vagas antes de todo mundo. E nessa fase que está chegando da indústria de óleo e gás, a gente está voltando um pouco a aquecer o mercado. A gente passou por esse período da pandemia em que teve um congelamento de vagas, a indústria do petróleo teve que se segurar, assim como diversas outras, mas agora ela está voltando a reaquecer. Outro dia eu postei um vídeo falando sobre o panorama da indústria do petróleo em exploração e produção para os próximos 5 anos. E ali eu consegui mostrar para vocês que já se percebe o mercado aquecendo, realizando mais contratações, tendo em vista projetos futuros. Nos próximos 5 anos, se eu não me engano, a gente tem ali por volta de 16 projetos de produção e revitalização de campos de produção. Então, a tendência é que aumente muito nos próximos 5 anos as contratações para a indústria de óleo e gás. E as empresas costumam valorizar bastante as referências para o preenchimento das vagas, principalmente as referências de ex-chefes, que nem eu falei lá no início. Ex-chefes, ele consegue dizer como é que é o seu desempenho, qual é o seu método de trabalho. Colegas também é uma boa referência para saber como é que você atua em equipe. Se você teve subordinados também, se você está concorrendo a um cargo de liderança, ter feedback dos seus subordinados é muito bom também para mostrar como que você num cargo de liderança. E essas referências são boas no processo e são importantes no processo seletivo, né? Por que que o RH pede referências? Porque isso estabelece, na verdade, constrói, né? Mostra para o recrutador que ele pode confiar em você. Ele vê relações de confiança. Quando você tem alguém que está te recomendando e te sendo sua referência, você está dando para o recrutador cartas de confiança, está mostrando assim que você é uma pessoa confiável. Quando, né, que aquilo tudo que você mostrou no seu currículo, na entrevista, são reais, são pessoas que podem atestar o que você está dizendo. E isso reduz o risco e os custos no processo seletivo. Então, por isso que eles usam muito as referências. Eles pedem as referências nesses critérios de desempate, principalmente, quando eles têm mais de um candidato em que foram bem na entrevista e tem um currículo adequado ao perfil que a vaga pede, normalmente as referências são quem desempatam esses candidatos. Então, por isso que ali é a oportunidade de você realmente agarrar a sua vaga e entrar para a indústria. Mas e se a vaga ou no processo seletivo não pedir referências? Vale a pena quando você mandar referência, quando você está se candidatando à vaga? Vamos supor, a vaga não pede referências. Vale a pena você colocar no currículo ou de repente no e-mail? Tem recrutadores que dizem que não é legal você botar no currículo, tem recrutadores que dizem que sim. Na minha opinião, vale a pena você mencionar no corpo do e-mail, se você está se candidatando por e-mail, ou num campo de observações, se você está se candidatando pelo site. Às vezes os sites né, em que você coloca o seu currículo, principalmente os das próprias empresas, quando você vai se candidatar a uma vaga, ele tem lá dizendo um campo para você incluir referências se você tiver. Então, na minha opinião, vale a pena você incluir, sim, referência, mesmo se não pedir, se a referência for alguém de dentro da empresa na qual você está tentando uma vaga. Então, como eu disse, se a vaga não pede, você vai se candidatar por e-mail, coloca lá, faz uma mini apresentaçãozinha de você e no final você coloca lá no corpo do e-mail a referência com o nome, o cargo que ela ocupou na época em que vocês tiveram a relação profissional, ou se foi um professor seu, possa dar um feedback sobre você profissionalmente, sobre o seu desenvolvimento profissional. Coloca um telefone de contato, e-mail. Então, para que o recrutador saiba que ele tem disponível esse recurso e que, de repente, essa pessoa, ele
ele já conhece, porque é de dentro da empresa, ele pode até informalmente entrar em contato com ela para falar sobre você. Isso, no início do processo seletivo, pode fazer com que você seja chamado. Vamos supor que você não fez, seu currículo não está totalmente aderente, ou você não revisou seu currículo antes de entrar, ou quem sabe tem muito, já está no final do processo seletivo. Eu não sei por quais motivos, de repente, você não seria chamado para uma entrevista, mas aí você colocou ali no corpo do e-mail que você tem aquela referência. E aí o recrutador, só por ter essa referência, de repente consultar ali, ele pode te chamar para o processo seletivo ou te dar prioridade no processo seletivo. Você já está totalmente adequado àquela vaga, seu currículo atende, ele já te chamaria, mas como você tem uma referência, ele vai preferir chamar você primeiro. Então, é legal, no meu ponto de vista, é legal você colocar a referência, se essa referência ela já trabalha na empresa na qual você está tentando a vaga. Mas você nunca pode se esquecer de falar com essa pessoa e perguntar se ela quer e se ela pode ser sua referência nesse processo seletivo. Então, você tem que alinhar com ela, porque se ela não se sentir confortável, não quiser ser sua referência, isso pode jogar até contra você, que nem eu te expliquei antes, que foi a minha experiência ruim nesse sentido, né? E por onde começar a definir quem vão ser nossas referências? Então, o primeiro ponto, você tem que escolher pessoas que possam falar bem do seu desempenho profissional e que se sintam cômodas de fazer isso, né? De que se sintam à vontade para falar sobre você como profissional, como eu disse antes, sobre o seu método de trabalho, sobre como você. Essas pessoas, elas vão ser quase que um atestado das suas habilidades, por exemplo, das suas habilidades interpessoais. Então, se elas não tiverem conhecimento das suas capacidades e perguntarem a elas coisas mais específicas ou profundas sobre você, elas vão mencionar pouca informação e isso não vai jogar a seu favor, vai ser, na verdade, até um contra. Então, escolha pessoas que realmente conheçam você, que tenham trabalhado de forma próxima a você, que consigam falar sobre você como profissional, falar como são, de repente, se um recrutador perguntar se você tem, como é que é você trabalhando em equipe, como é que é você trabalhando sob pressão, essa pessoa vai saber responder e vai dar um feedback positivo sobre você. É importante que essa pessoa que vai ser sua referência, ela tenha uma visão positiva do seu trabalho. Senão não adianta, senão você vai indicar uma pessoa que ao invés de te ajudar, vai te prejudicar. O segundo ponto é que, ao entrar em contato com a sua referência, você fale que a sua intenção é ter apoio para uma recolocação profissional. Quando você for falar com ela, ressalta também o prazer que você teve de trabalhar com ela durante a experiência profissional que vocês compartilharam. Porque assim, você vai estar estimulando ela a falar bem de você, né? Ela vai ficar satisfeita e vai ficar feliz de ter de saber que você teve prazer em trabalhar com ela. Ela vai querer não te recompensar, mas te retribuir, né? Retribuir esse elogio que você fez. Então, é importante que você não só peça, mas que você fale como foi bom trabalhar com ela, até porque vamos supor que ela daqui a alguns dias, alguns meses, ela esteja numa mesma posição de precisar da sua referência, ela vai lembrar de você, porque ela vai saber que você tem uma lembrança boa do tempo em que vocês tiveram uma experiência profissional juntas, né? Você e essa pessoa. Então, ao entrar em contato com ela, fala que a sua intenção é ter apoio para a recolocação profissional. Então, ela já vai ter em mente que ela tem que fazer coisas e falar coisas que te apoiem nesse processo. Não se esqueça também que isso se trata de um favor. Então, se ela se recusar, seja gentil e compreensivo, porque ninguém é obrigado a dar referência de você, né? Se ela de repente não se sente confortável e falar que não, né, que ela de repente tem algum empecilho, ou ela não quer, a empresa dela não deixa ela dar referências, de repente, ela ainda está na empresa que vocês trabalharam e aí ela não pode dar referência. Já aconteceu isso, hein? Eu já trabalhei numa empresa em que a gente não podia dar referência de pessoas que saíram da empresa. Então, pode ser que aconteça um caso desses. Então, seja gentil e compreensivo e escolha outra pessoa. Se não der certo, é melhor que ela fale para você que não vai falar do que ela diga que vai falar e de repente não fale algo legal ou na hora em que você der o nome dela como referência, o recrutador for procurar essa pessoa não falar nada.
porque aí pode ser pior, pode parecer que você não tem uma referência, que aquela pessoa não é sua referência e que de repente ela não quer falar com você porque tem algo ali por trás em que ela não quer só ser, em que ela não quer te expor. Então, é melhor que você faça esse acordo antes com a pessoa. Caso ela aceite, esse é o terceiro ponto. Se ela aceitar, comprove se os dados de contato dela estão corretos. Aqueles dados que você tem de e-mail, telefone, que você tem que colocar lá no e-mail ou no campo de referências quando você está se candidatando à vaga. Então, comprova se as informações que você tem dela ainda estão corretos. Se um futuro empregador, por que você tem que fazer isso? Porque se um futuro empregador não consegue entrar em contato com as suas referências, que foi o que eu falei antes, isso não é um bom sinal, porque pode dar a impressão que as referências são falsas ou que a sua referência não está querendo falar sobre você, que ela não se sente confortável porque tem alguma coisa ruim nessa relação. Então, é importante que você alinhe com ela e confirme se os dados dela de contato estão corretos. Quando você for também mencionar qual foi o tipo de relação, coloca a relação que vocês tinham na época. Se hoje, por exemplo, ela foi promovida ou ela está em outra área, você pode até colocar que aquela ali é a área atual dela, mas o ideal é que você coloque qual foi a relação que vocês tiveram na época em que trabalharam juntos, para que o recrutador tenha uma referência de que posição que vocês ocupavam, se ela era sua chefia, se vocês eram par, se ela era sua subordinada, se era um professor seu, se ele era um fornecedor seu, um cliente. Então, é importante que você dê essas informações para dar um contexto para o recrutador. O quarto ponto é que não é aconselhável perguntar para essa pessoa que você vai usar como referência, o que ela vai dizer em caso de alguém entrar em contato com ela. Perguntar o que ela vai dizer pode dar a impressão de que a sua intenção é moldar o discurso dela. Então, isso não é bem visto e demonstra muita insegurança da sua parte. Então, por isso que é importante lá antes, quando eu mencionei, se eu não me engano, no ponto 2, você deixar claro para ela que o intuito é que ela te dê apoio, mas não pergunta o que ela vai dizer. Tá? Porque isso pode pegar muito mal. Ela pode achar que você está querendo moldar mesmo o discurso e mudar as palavras dela para se sair melhor. Isso é muito ruim. Por isso também que é importante você ter certeza de que as pessoas que você está escolhendo para indicar como referência têm mesmo uma imagem positiva do seu trabalho. Então, porque se você já diz que para essa pessoa que seu intuito é receber apoio para aquele processo seletivo e você já sabe que ela tem uma imagem positiva do seu trabalho, você está alinhando com ela que você quer entrar para aquela vaga e ela aceitou dar essa referência positiva, você não precisa perguntar para ela o que ela vai dizer quando forem pedir referências suas para ela. Então, é importante você ter isso em mente. Nunca pergunte o que ela vai dizer para aquele recrutador. O quinto ponto é que se a pessoa aceitou ser sua referência, agradeça a ela. E quando você conseguir o emprego que você está almejando, lembra de escrever ou ligar para essa pessoa e contar e reiterar os agradecimentos, porque é muito importante você manter, você tá ali, você já construiu um networking com essa pessoa, você já construiu uma relação, então é importante, isso faz parte de manter a relação com ela. Ela te prestou um favor, então é importante que você dê o feedback, mesmo de repente se você não conseguiu o emprego, é importante você ligar, falar com ela que conseguiu ou não conseguiu e reiterar os agradecimentos, porque isso vai fazer com que a sua rede, seu networking com ela fique cada vez mais estreito. Se você não consegue várias referências, como eu disse antes, se você não consegue várias referências de âmbito profissional, então opte por referências de âmbito acadêmico, clientes ou fornecedores. Qualquer pessoa que possa oferecer uma visão do tipo de profissional que você é válido. Então, professores podem ser referências profissionais porque eles têm envolvimento direto no seu desenvolvimento profissional. Então, para quem não tem experiência, esse é um recurso que vocês podem usar quando vier uma pergunta de quem é se você tem referências para dar sobre quem é você, sobre com quem é você profissionalmente. Lembrando que não se deve dar referências de amigos,
pessoas próximas, parentes. Se você não tem experiência, é melhor que você opte por essas outras opções que eu disse. E se você nem isso tem, então está na hora de construir, melhorar o seu networking. E é melhor falar a verdade para o recrutador. Falar, olha, eu não tenho experiência ainda, meus professores não têm essa visão minha profissional, de repente porque ou você já faz muito tempo que você não fala com eles. Por isso que é importante o networking. O networking vai te fazer, se você ainda não tem experiência profissional, faz o networking com seus professores, com seus amigos de classe, com seus amigos de curso, veja onde eles estão, converse com eles, se mantenha atualizado da vida deles e coloque eles atualizados da sua vida, porque o networking vai ser um pilar muito importante na sua recolocação. Inclusive, eu estou elaborando um evento para ajudar vocês nesse ponto. Se você não consegue várias referências de âmbito profissional, então opte por referências de âmbito acadêmico, clientes ou fornecedores. Igual eu falei lá no início, qualquer pessoa que possa oferecer uma visão do tipo de profissional que você é. Então, professores, por exemplo, podem ser referências profissionais porque eles têm envolvimento direto no seu desenvolvimento profissional. E por isso que é muito importante você manter o seu networking, mesmo se você tem experiência profissional ou não. As pessoas que fazem parte do seu desenvolvimento são pessoas chaves para você manter e estabelecer o networking. Elas vão te fortalecer na hora de um processo seletivo. Bom, e se eu não tenho experiência profissional, como é que eu consigo uma referência? Se você não tem essas referências profissionais, se você nunca trabalhou, então opte por referências no âmbito acadêmico, clientes, fornecedores, qualquer pessoa que possa oferecer uma visão do tipo de profissional que você é. Então, professores podem ser referências profissionais porque ele tem envolvimento direto no seu desenvolvimento profissional. Então, por isso que é importante, se você não tem experiência, ainda que você não tenha experiência, mais ainda, estabelecer um bom networking com as pessoas que estudaram com você, professores, colegas de classe. Se você, de repente, não era se você, por exemplo, tinha uma empresa, era um empresário, e aí você tinha clientes, fornecedores, você não necessariamente era profissional contratado, um CLT, então, se você era um empreendedor, esses clientes, fornecedores também podem dar referência de você, do seu trabalho, eles podem dizer como é que é o seu método de trabalho, como é que você se comporta, então, é interessante manter networking com essas outras pessoas que podem ser uma referência para você num processo seletivo. Quais são os efeitos colaterais que ter referência gera? Além de gerar confiança para quem está contratando, manter contato com as suas referências fortalece o seu plano de networking, como eu estava falando antes. Não é errado você colocar como referência alguém que você não fala há muito tempo, assim, que você não fala diretamente, desde que o networking tenha sido bem administrado, aquela pessoa de repente acompanhe você pelo LinkedIn ou coisa do tipo. Assim, as pessoas podem dar boas referências do seu trabalho, porque elas terão conteúdo para falar sobre você. Elas estarão acompanhando de perto o seu trabalho. Se você, por exemplo, posta muita coisa, se você fala o que você tem participado, se você participou de um workshop, de algum evento, se você adquiriu um novo conhecimento, isso tudo são coisas importantes para você compartilhar e para deixar para a sua rede do que você está fazendo. E isso está muito ligado a algo que diversos profissionais de RH enfatizam, que é você se expor e postar os seus conteúdos profissionais no LinkedIn. Isso é importante para manter a sua rede atualizada sobre o que você tem feito ou no que você está envolvido. Você não precisa necessariamente ficar postando conteúdos técnicos, mas é interessante para a sua rede saber do que você está participando, que projetos você está desenvolvendo, ou que você está estudando, você está fazendo um curso de alguma coisa, você adquiriu um novo conhecimento, uma nova habilidade. É importante você compartilhar isso com a sua rede para que eles acompanhem o que você está fazendo. Quando eu recebi essa informação de que a gente tem que postar e compartilhar coisas, eu confesso que para mim foi muito difícil, porque eu não sabia bem o que compartilhar no LinkedIn. E aí, fazendo essa reflexão, foi que eu cheguei a essa conclusão. É importante a gente
compartilhar no LinkedIn o que mostra as informações que mostram a nossa carreira evoluindo, que mostra para a nossa rede de contatos no que a gente está envolvido, porque ali, quando você for entrar em contato com alguém para buscar um aval para essa pessoa ser sua referência, ela vai ter acompanhado, ou se não, vai estar ali publicado, se ela quiser buscar informação sobre você para te ajudar, porque ela simpatiza com você, ela teve uma boa memória, ela tem uma memória boa de trabalhar com você, então ela vai saber no que você tem sido envolvido, vai poder ajudar você nesse processo. Quando você for perguntar para ela se ela pode ser sua referência. E lembrando, a referência normalmente ela vai ser em relação à época em que vocês trabalharam juntos. Então, não necessariamente aquela pessoa ela precisa saber como você é hoje. Mas vamos supor, você trabalhou num projeto em que você conseguiu alguma coisa importante para a equipe ou que você tinha uma boa relação com todo mundo, ela vai poder dar o feedback disso, de que você se relaciona bem, de que ela vai lembrar de como você era e vai comunicar, vai falar, vai passar isso para o recrutador. Então, é importante que essas pessoas sejam pessoas que tenham boas memórias de você, que elas tenham. Que elas vão te ajudar, você tem que conversar com ela tem que saber que o objetivo é que ela te apoiar nesse processo seletivo. É importante que essa pessoa tenha uma boa memória de como foi trabalhar com você. E se você não tem um contato mais diário, porque né, a gente entende que muitas vezes a gente sai de uma empresa ou acaba um curso e é difícil manter relação, ainda mais em tempos de pandemia, com as pessoas que não convivem mais com a gente ou que a gente não tem mais aquela relação diária de quando a gente está num curso trabalhando junto. Então, é importante de tempos em tempos você estimular essa sua rede de contatos, perguntar como é que a pessoa está, ou contar algo que você tem feito, tentar estabelecer algum contato, porque essa pessoa pode te ser útil num processo seletivo, assim como você também pode ser útil para ela. Então, o networking é uma via de mão dupla. Tanto você oferece coisas para aquela pessoa, você tem que a relação tem que ser benéfica para ambos. Então, você tem que buscar ajudar aquela pessoa e você tem que depois que você ajuda, depois que você agrega, você tem que agregar sem querer nada em troca, mas você também tem que o intuito é você também ter aquela rede de apoio para quando você precisar. Por isso, network é um dos pilares que eu tanto falo aqui nesse projeto, de ajudar vocês a entrar no mundo do petróleo. Networking, saber fazer. E networking é algo que pouca gente sabe fazer. Muita gente acha que networking é só trocar cartão ou adicionar no LinkedIn. Não, mas vai muito além disso. É você entregar algo, entregar coisas de valor à sua rede para poder contar com ela no momento em que você também precisar. Então, esse é um dos pilares, e até que eu vou ensinar você nos próximos vídeos, de como estabelecer um networking de qualidade que vai te apoiar e vai te destacar nos processos seletivos. Você vai ter oportunidades, você vai ter acesso às melhores oportunidades do mercado e vai conseguir se destacar nesses processos seletivos para conquistar a sua vaga, tá bom? Obrigada e até o próximo vídeo.